Sexto ano, bom dia para vocês, tudo bem? Estamos aí então finalizando o nosso volume 1, né? Vamos dar continuidade então à correção dos exercícios. Nós temos falado aí sobre o regimento escolar, recebi, né, o trabalho de vocês sobre regimento, muito obrigada, tá? E vocês viram que tem como a gente identificar, né, no regimento e de outras escolas, questões até que muitas vezes não tem, né, algumas regras de conduta que não aparecem de uma forma tão explícita, tão explicadinha, né, em uma escola, está aparecendo na outra. É muito importante a gente conhecer, né, para a gente ter uma noção, né, desse documento que rege, na verdade, a nossa vida enquanto estudantes. Durante o tempo que eu for estudante na vida, eu vou ter um regimento para ditar os meus direitos e os meus deveres. É importante nós sabermos disso. Então, nós vamos continuar a correção, né, do Aplicando Seu Conhecimento, e falamos sobre citação, sobre a paráfrase, e paramos no exercício 6, que fala sobre o substantivo em destaque na frase, para que a gente possa identificar aí então como que está sendo feita a substituição. Então vamos lá. Veja a seguir o substantivo em destaque no quarto objetivo apresentado no trecho do regimento escolar. Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino. A substituição vai ser por um termo que seja equivalente, né? Observe a reescrita da frase nas 3 opções. Aí você vai marcar aquela opção que está adequada, né, a essa substituição, ou seja, você vai encontrar daí um sinônimo, né? E então é só você ver a palavrinha que está grifada, estudo, ela vai ter que ser substituída por as palavras grifadas que estão nas frases abaixo. Ou é tema, ou é projeto, ou é aprendizado. Qual que é o sinônimo aí da palavra estudo? E a gente tem que ver também o contexto da frase, né? Favorável ao estudo e ao ensino. O estudo aí está no sentido de quê? De tema? Não. De projeto? Não. De aprendizado. Ok? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Nós, na verdade, já tínhamos feito essa, né? Bom, não tem problema. A gente reviu aí, então, que é a letra D. Na verdade, nós ficamos para fazer hoje, né? Para corrigir hoje, a 7 e a 8. A 7, o que ela vem dizer? Ela coloca aí que o segundo objetivo do ensino do regimento escolar apresenta algumas ações. Então, olha lá. Dar liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Leia as opções a seguir e assinale a que apresenta palavras sinônimas aos vocábulos. Mesma coisa, você vai pegar as palavrinhas que estão grifadas e vai ver os sinônimos dela. Qual que vocês marcaram? Isso mesmo. Isso, a 2, estudar, pesquisar, aprender, estudar, pesquisar, investigar e transmitir, divulgar, né? Nós aprendemos aí a pesquisa. A pesquisa é uma investigação, né? Nós temos que ficar atentos com relação a isso, porque pesquisar não é chegar lá e copiar o que você encontrou, não. É você chegar diante daquele material, né? Daquele material que você encontrou e ver se realmente, investigar se realmente ele está de acordo com aquilo que é a sua intenção de pesquisa, aquilo que foi solicitado, né? A pesquisa, ela é bem mais do que um simples encontrar, né? E a gente corre o risco de não sermos, assim, rigorosos nisso aí. Nós vamos estar aprendendo isso durante o nosso processo aí juntos, tá? Número 8. Leia as paráfrases a seguir e assinale aquelas que não distorceram os itens referentes aos objetivos de ensino do regimento escolar. Então, nós vimos aí que temos aí 5 itens que tá lá no regimento. Ele vai estar dizendo, com as palavras, né? O autor está dizendo com as palavras dele, aquilo que tá lá no regimento. O que não contradisser, você vai marcar. O que vocês fizeram aí? Isso mesmo, marque todas. Todas elas. Muito bem. Certíssimo.
ok? Então, pessoal, finalizamos aí o nosso volume 1, né? Do nosso primeiro aí bimestre. E vamos dar início hoje ao volume 2 da nossa apostila. Tá? Então, peguem aí o caderno, a apostila, o volume 2. E já abram para mim aí na página 4, se não me engano. Página 4. Então, gente, a nossa unidade 4, ela vai falar sobre as histórias que explicam o mundo. Como que surgiu o mundo? Nós temos aí várias civilizações, né, há anos, milênios atrás, que cada uma explicou do seu jeito como surgiu o mundo. Não é mesmo? Nós temos aí a Grécia antiga com as suas mitologias, né, tentando explicar como surgiu, né, a humanidade. Nós temos aí o Zeus, que é o deus do trovão, né, o responsável por criar aí a luz, né, o dia. Então, nós temos muitas histórias de civilizações que tentaram explicar, né, como surgiu aí a nossa sociedade, a sociedade em que eles viviam. E nós temos que várias civilizações tentam explicar isso. Você já ouviu falar em algum mito especificamente? Eu comentei aqui um pouco da mitologia grega, mas existem vários mitos. Existem filmes que retratam isso também, né? Pois é. Isso mesmo, Henrique. Isso. E assim como a Grécia, a Roma e os países nórdicos, que apresentavam diversos mitos famosos, o Brasil tem também os seus próprios. As histórias, né, indígenas, de origem indígena, que contam aí os seus mitos indígenas. Qual que a gente pode falar? Um bem conhecido aí. Seria Vocês lembram do Uirapuru? Lembram? Então, tem tantos mitos que a gente pode retratar, voltar aí na memória e relembrar, né? O continente africano também tem suas histórias etiológicas, ou seja, histórias que explicam, né? Buscam explicar a origem dos fatos. A partir de elementos bem fantasiosos, assim. As mais populares são as originadas no Egito. Tem muitas histórias. No passado, por meio da mitologia, o homem tentou entender os fenômenos naturais e o mundo em geral. Hoje, o ser humano tem a ciência e a tecnologia para explicar isso. Na sua opinião, a ciência é a única fonte capaz de explicar todos os fenômenos? Será que a ciência é a única fonte de explicação para todo e qualquer fenômeno hoje? A gente vê que a sabedoria indígena, ela perpassa muitas vezes, ultrapassa o mito de se acreditar que um chá, por exemplo, não pode curar uma dor de cabeça, uma dor de barriga. A gente sabe que tem os seus valores aí, né? Toda a cultura que o povo indígena, toda a sabedoria que o povo indígena nos apresenta, né? E nós temos que ficar bem atentos com relação a isso, porque nós temos que ver que, mesmo que com o desenvolvimento científico e tecnológico, as formas de atender anseios e, entre muitos aspectos, né, nós podemos entender que as pessoas tentam encontrar respostas, né, para várias questões. Elas, em muitos casos, elas não podem ser explicadas cientificamente. Então, a ciência, de fato, não explica tudo. Nós temos a sabedoria dos povos, nós temos a sabedoria de cada civilização e que deve ser respeitada, não é mesmo? Nós vamos, então, agora entrar na unidade, num capítulo que vai tratar dos mitos indígenas. E nós vamos falar exatamente sobre a mitologia indígena do Tupã, né? Conhecido aí como espírito do trovão. E nós temos aí que a mitologia
indígena, ela traz essa ideia do Tupã como aquele que é o responsável por criar o céu, a terra e os mares, né? Eu falei com vocês aí sobre a importância dessa cultura, dessa sabedoria indígena. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história através do texto que está lá na página 7, né, que se chama A Origem do Dia. Ok? Nós vamos realizar a leitura e depois vamos explorar o texto fazendo algumas questões. Ok? Então vamos lá. Ufa! Como foi interessante ver essa história. Grande, o texto é grande, mas deu para a gente entender com as questões que nós realizamos como que essa cultura é tão rica, tão cheia de histórias interessantes para a gente contar, né? Para a gente aprender. E as palavras também, muitas palavras que a gente muitas vezes ouvia falar, mas não sabia certamente assim o significado, fica fácil depois da gente fazer essa leitura, né, com o dicionário do lado, como eu sempre falo para vocês, para a gente ter uma noção do que é cada uma dessas palavras que a gente desconhecia. E nós temos aí, nós acabamos de fazer uma questão que fala sobre, na qual nós colocamos verdadeiro ou falso para algumas questões sobre o narrador, né? Sobre o narrador, né, desse mito da origem do dia, nós classificamos como verdadeiras ou falsas algumas afirmativas, né? O mito é narrado por alguém que não participa da história. Vocês colocaram em verdadeiro, né? Esse alguém que fala lá na história, ele não participa da história. E por aí vai, nós finalizamos a questão e nós vamos grifar aí agora na apostila uma parte muito importante na página 11, que diz o seguinte: uma história ela pode apresentar tipos diferentes de narrador. Nós vamos grifar com marca-texto aí para ficar bem evidente esse quadrinho que está aí logo abaixo. Então, ó, narrador-personagem participa dos acontecimentos narrados e o narrador-observador, ele não participa da história. Esse tipo de narrador conta aos leitores e aos ouvintes apenas os acontecimentos que ele observou, que é o caso do narrador da história, do mito aqui, A Origem do Dia. Então, nós temos que o narrador-personagem é aquele que participa da história. Então, o texto é sempre narrado em primeira pessoa, né? Coloquem aí do ladinho, escrevam primeira pessoa. E o narrador observador é aquele que conta a história, né? Para os leitores e ouvintes sobre aquilo que ele observou, né? Ou, de repente, a história que ele criou, né? Ele está contando sobre... como um observador, não como um participante da história. E um texto assim, ele é sempre escrito em terceira pessoa. Coloque aí do ladinho para mim. E nós vemos, então, de acordo com as informações, que o narrador da história, do mito, né, desse mito que a gente vê a origem do dia, ele é o quê? Um narrador observador ou um narrador personagem? Um narrador observador. Ele não participa da história, portanto, ele não narra a história em primeira pessoa. Ele não é um narrador personagem, ele é um narrador observador, ok? Além do narrador também, as personagens são fundamentais para a existência de uma narrativa, pois é por meio das suas ações que os acontecimentos ocorrem. Assim como o narrador, as personagens também podem ser classificadas de acordo com seu papel na história. Vamos ver como é que a personagem é classificada? Ela ou é protagonista ou é antagonista. O protagonista é a personagem com maior destaque na história e o antagonista é a personagem que se opõe ao protagonista e ao seu desejo, ambição, ou seja, ele vai de encontro contra tudo aquilo que o protagonista quer na história. Então, nós temos aí, no Super-Homem, quem que é o protagonista? Super-Homem. Quem que é o antagonista? Muito bem, Lex Luthor, isso. E por aí vai. Nós temos as histórias fantásticas aí pra gente ver essa realidade. Então, nós temos sempre o protagonista e o antagonista. E no texto A Origem, lá
do dia. Quais são os personagens que são protagonistas? Os principais. Isso mesmo, o Sol e a Lua, não é? E o antagonista na história, quem é? O Urubu-rei, muito bem. Ou o Urubutsin, né? Deixa eu ver qual que é o nome dele lá. Urubu-rei ou... Cadê o nomezinho dele aqui? É o Urubutsin. Tá na minha cabeça aqui, mas eu não tô achando a palavrinha. É isso mesmo. Tá vendo? É ele que é o antagonista, né? Que vai contra tudo aquilo que o Sol e a Lua querem. Portanto, meus queridos, a gente entende que num texto nós temos uma estrutura a ser observada. Tanto quando a gente for fazer as provas do livro, ou quando a gente for fazer uma interpretação textual, nas minhas avaliações, atividades avaliativas, eu sempre peço para você observar se o texto está sendo narrado em primeira pessoa, terceira pessoa, se é narrador observador, se é narrador personagem, quem é o protagonista, quem são os protagonistas, quem é o antagonista. Isso tudo vocês têm. E eu também pergunto sobre os personagens secundários. Olha aí quem são os personagens secundários. Né? Uma narrativa também pode apresentá-las. As personagens secundárias são aquelas que interagem de maneira mais direta com o protagonista ou com o antagonista, assumindo diferentes funções durante a narrativa. Então nós temos aí, quem são quem são os personagens secundários? O Jacobim, o Chechel, que era aquele que detinha o saber de todas as línguas, porém não conseguiu interpretar a linguagem das moscas, isso. E João Conguinho, que é o primo de Chechel, que conseguiu interpretar o que as moscas diziam. Exatamente, eles têm uma relação direta aí com os personagens, né? Mas são personagens secundários, ok? Ok, muito bem. Bom, nós vamos deixar a página 12 e a página 13 para a nossa próxima aula. Então, façam as atividades da 12 e da 13. Nós já lemos o texto, voltamos no texto infinitas vezes. Vocês têm condições de terminar aí. Teve dificuldade? O que é para fazer? Numa atividade de interpretação textual? Volta no texto, tá bom? E aí, na próxima aula, nós damos continuidade e corrigimos, ok? E fiquem atentos, porque no WhatsApp de vocês eu vou estar encaminhando uma atividade, conforme eu já tinha comentado com vocês, de revisão do volume 1 inteiro, tá? Eu mando para vocês realizam essa atividade, não precisa me encaminhar, né, no privado, nem nada, foto, nem nada, mas é para vocês treinarem e verem se tem alguma dúvida ainda diante de tudo aquilo que a gente já falou, já fizemos exercícios a respeito. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam. Eu vou estar encaminhando para vocês também um vídeo corrigindo essas questões, tá? Uma por uma, né? Se ainda assim tiver alguma dúvida, a gente tira uma aula, né, no decorrer das semanas aí pra gente estar tirando essas dúvidas que ficaram aí remanescentes, tá bem? Um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima aula.